Você sabia que a revista Variety e a revista Rolling Stone fizeram uma votação para definir as 100 melhores séries de todos os tempos e, nas duas votações, Seinfeld ficou no top 10, ganhando de séries como Mad Men, Succession ou Game of Thrones? E você sabe por que Seinfeld é considerado uma das melhores séries de todos os tempos? Hoje vamos entender como o estilo e o storytelling de Seinfeld mudou as sitcoms para sempre. Mas antes, precisamos entender como funcionavam as sitcoms antes de Seinfeld. Histórias engraçadas, baseadas em situações cotidianas, sempre estiveram entre os maiores sucessos da televisão estadunidense. Sitcom, ou situation comedy, a comédia de situação em uma tradução livre, é um gênero televisivo tradicional caracterizado por apresentar histórias cômicas de personagens comuns em ambientes do cotidiano. Tradicionalmente, seus episódios costumam ser gravados diante de uma plateia para só depois serem exibidos na televisão. A sitcom, assim como a soap opera, foi um dos gêneros fundadores da televisão norte-americana, existentes no rádio antes da transição para a televisão. Mesmo existindo por tanto tempo e sem drásticas alterações em sua configuração, a sitcom é um dos gêneros mais assistidos no maior streaming do mundo, a Netflix. Agora que falei um pouco da história das sitcoms, vamos lá. Vamos falar um pouco do storytelling. As sitcoms seguem uma estrutura narrativa de 3 atos, com começo, meio e fim bem definidos, com protagonistas orientados por objetivos claros e onde os acontecimentos são desenrolados por causa e consequência. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Na famosa série Friends, no episódio The One with All the Cheesecakes, da 7ª temporada, Phoebe é a protagonista do episódio. Sem saber que decisão tomar, a personagem está dividida entre seu compromisso de jantar com seu amigo Joey e seu desejo de rever um antigo namorado que vai embora de Nova York na mesma noite. No final do episódio, ela consegue atingir seu objetivo e conciliar as duas atividades. Mesmo se tomarmos um arco narrativo ao longo de todas as temporadas de Friends, a gente vai perceber nitidamente os protagonistas orientados por objetivos claros. Por exemplo, Ross é apresentado desde o primeiríssimo episódio da série como frustrado por ter se divorciado do primeiro casamento. Ao longo de 10 temporadas de Friends, Ross se divorcia mais 2 vezes e tem diversos outros relacionamentos fadados ao fracasso. Seu maior objetivo, no entanto, é ter um romance bem-sucedido. E ele só alcança esse objetivo no último episódio da série. Agora que eu falei um pouco do storytelling das sitcoms, vamos falar um pouco do estilo. A sitcom I Love Lucy, já citada, buscou soluções técnicas que permitissem registrar a encenação completa diante de uma plateia, filmando com 3 câmeras simultaneamente. Você lembra como Sai de Baixo era filmado? Pois é, I Love Lucy, quase 50 anos antes de Sai de Baixo, foi filmado da mesma maneira. Porém, continha 3 cenários dispostos um ao lado do outro, que representavam diferentes espaços da casa de Lucy, numa configuração muito próxima ao teatro. Uma composição de multicâmeras foi instalada de frente ao cenário para registrar de uma vez diferentes ângulos da ação. Olha aqui esse esquema. As câmeras eram dispostas na linha da 4ª parede do cenário, por assim dizer, e filmavam planos gerais da cena e planos mais fechados aqui, cruzados nas câmeras laterais.
E essa fundação estilística pouco se alterou até os anos 2000, ou seja, mais de 50 anos fazendo a mesma estratégia. E agora, vamos à pergunta: como é que Seinfeld revolucionou tudo isso? Seinfeld foi uma sitcom de 9 temporadas, exibida entre julho de 1989 até maio de 98. Foi criada por Larry David e Jerry Seinfeld. Seinfeld tinha claras características de sitcom, mas também muitos aspectos totalmente estranhos ao gênero. Seinfeld começou devagar e teve sucesso moderado na primeira e na segunda temporada, mas explodiu de audiência na terceira. Com o sucesso da terceira e quarta temporada, Jerry Seinfeld e Larry David começaram a explorar mais os limites da sitcom. Aos poucos, na escrita dos episódios para a terceira e a quarta temporada, eles começaram a recusar convenções narrativas e procedimentos técnicos padrões. Seinfeld e Larry David começaram a explorar 3 ideias que fugiam dos padrões do modo de contar história das sitcoms. Primeiro, eram episódios onde os protagonistas não tinham objetivo nenhum. O segundo, eram episódios sem conclusão. E o terceiro, eram episódios que até tinham uma estrutura clássica, mas não tinham recompensa no final do episódio. Um exemplo de episódios onde os protagonistas não tinham objetivos pode ser visto logo na terceira temporada, no episódio 3. Jerry e Elaine fazem uma visita aos pais de Jerry, na Flórida. Só que lá o clima tá super quente e os dois precisam lidar com o calor, a recusa da mãe de Jerry em ligar o ar-condicionado, a cama desconfortável que dá dor nas costas e os hábitos difíceis dos vizinhos idosos. Entretanto, os personagens não têm objetivos. Eles podiam tentar ir embora da casa dos pais e estaria tudo resolvido. Mas não é isso que move os personagens naquele episódio. Agora, um episódio sem conclusão, Jerry e Elaine fogem do louco Joe Davola, que ameaça bater em Jerry e persegue obsessivamente a Elaine. Depois de alguns acontecimentos, eles sentam na plateia de uma ópera, perguntam para quem Kramer vendeu o ingresso. Some nut in a clown suit. Eles descobrem que foi justamente pro Joe Davola. O episódio termina ali. A gente não sabe se o louco chegou a ocupar o lugar do Kramer ou o que ele fez para Jerry e a Elaine no final das contas. E pior, o episódio seguinte não faz menção ao que aconteceu. I know what you said about me, Seinfeld. Por fim, um exemplo de um episódio que segue uma estrutura aparentemente convencional, mas não tem uma recompensa no final. Este é o caso do relacionamento de George com sua noiva, a Susan. George persegue um objetivo de ter um relacionamento. Após diversos episódios abordando o assunto, George finalmente consegue alcançar o seu objetivo. Porém, ele percebe que o objetivo não lhe dá a satisfação que ele imaginava. E, bom, o final de Susan, vocês já sabem. Isso acontece com vários personagens, quando eles, após alcançar o objetivo que tanto queriam, descobrem que o prêmio, na verdade, não é tão bom quanto parecia. Note que mesmo quando existe um objetivo dramático em Seinfeld, alcançá-lo não tem o mesmo valor que em uma sitcom tradicional. Seinfeld, nesse sentido, acaba por atualizar modelos narrativos que não eram de forma nenhuma comuns em séries de ficção até o momento.
Além das mudanças nas dimensões da narrativa que a gente acabou de ver, Seinfeld também alterou significativamente as mudanças nas práticas de filmagens das sitcoms que eram usadas desde os anos 50. Você lembra daquela imagem de como eram feitas as filmagens com multicâmeras? Pois é, embora a maior parte de cada episódio permanecesse filmada em multicâmera, Seinfeld recorreu com certa frequência a formas típicas de programas feitos em câmera única. Assim, o programa é considerado como uma espécie de híbrido dos dois modos de produção, o de câmera única e o de multicâmera tradicional das sitcoms. Essas filmagens de câmera única eram adequadas para inserts ali na hora da montagem, mas eram muito pouco funcionais para a plateia que estava ali, vendo o programa ao vivo sendo filmado. Veja, por exemplo, esse plano da terceira temporada no episódio 9. Esse plano é filmado com uma lente grande angular para acentuar o tamanho do nariz da namorada de George. Assim, o tamanho exagerado do nariz só existe para aqueles que assistem pela TV e não para a plateia. Ou, por exemplo, no episódio 3 da quarta temporada, o Kramer vomita na nova namorada de George, a Susan. Esse não só é um plano subjetivo do Kramer, como também é feito em movimento, representando o andar de Kramer em busca de um local para vomitar. Outro exemplo são câmeras diegéticas, nunca percebidas pela plateia que está ali, assistindo às gravações na hora, no estúdio. Outros planos são feitos em ângulos que só geram comicidade para quem vê na TV, e não da plateia. Como na oitava temporada, quando o Jerry deixa cair a escova de dente da sua namorada no vaso sanitário. O espectador vê a reação de Jerry em uma inusitada perspectiva de dentro do vaso. Esse plano levou mais de 4 horas para ser gravado, um tempo muito grande numa produção de uma sitcom, e ele durou apenas alguns segundos na tela. Exemplos não faltam. Essa cena aqui, em que temos o ponto de vista de Jerry vendo a situação embaraçosa de George, só consegue seu efeito cômico para quem vê na TV. Também era comum cenas gravadas em locações externas, composições em split, mostrando simultaneamente ambos os personagens, que isso não funciona em estúdio. Era comum uma comicidade produzida através de uma rima visual, que era apenas alcançada na hora da montagem, e incontáveis outros exemplos. Seinfeld trouxe diversas inovações que não só serviram de suporte para o que o programa tinha a dizer, mas também ajudaram a colocar em perspectiva uma série de convenções há muito tempo já consolidadas e, de certa forma, ultrapassada das sitcoms. Antes de Seinfeld, a grande maioria das sitcoms seguia uma espécie de convenção clássica com uma resolução do conflito no final e era filmada da maneira mais convencional e até preguiçosa possível. Podemos tomar episódios de uma sitcom qualquer, como I Love Lucy, The Dick Van Dyke Show, Happy Days, entre muitas outras. E, além disso, as séries que vieram depois de Seinfeld também mantiveram um formato bastante convencional e não estavam lá muito interessadas em mudar uma forma tão consolidada e tão lucrativa. Porém, sem Seinfeld, provavelmente não existiriam certas sitcoms de enorme sucesso.
Aquelas sitcoms que se arriscaram para nos mostrar algo novo. É só pensar nas muitas linhas narrativas que se chocam no final de cada episódio em séries como Arrested Development ou Modern Family. Pensar nas estruturas narrativas pouco usuais de The Office ou Curb Your Enthusiasm. E pensar na hibridização entre multicâmera e câmera única, que geraram possibilidades de estilo bem únicas a certas sitcoms. Séries e filmes que se arriscam podem abrir muitas portas a novas invenções bem criativas. Oi, eu sou Henrique, professor e pesquisador de cinema e audiovisual. As referências para eu fazer esse vídeo estão listadas aqui na descrição do vídeo. E aí, você gostou do que assistiu? Então espero que você se inscreva no canal para acompanhar mais vídeos como esse. Até a próxima!